Salve, pessoal! Então, essa aula nós vamos falar de Perelman, né? É basicamente a aula sobre lógica retórica e tópica, né? Que são os temas aí que estão envergados. Perelman, lógico que eu não vou fazer uma aula igualzinha, idêntica aí à aula que nós tivemos em sala, mas basicamente vai ser uma aula voltada para complementar aqueles tópicos, né? Para repassar aqueles conceitos e complementá-los. Eu vou tentar manter curta, eu vou tentar manter meia hora. Não prometo muito porque o tema é longo, mas vamos lá, tá? Então, lógica, retórica e tópicas jurídicas. Comecemos por aí. O que a gente tem como fundamento desse trabalho, então? Se vocês voltarem lá na percepção kelseniana, o Kelsen ele vai dizer que existe uma diferença fundamental entre a lógica formal e a lógica jurídica. E aí vem a pergunta, o que define essas duas lógicas? A lógica formal, ela estabelece um parâmetro geral de pensamento, né? A gente está ali ligando a lógica formal a todo um estudo que vai progredindo ao longo da história do pensamento, e a lógica formal ela opera por determinados princípios. Esses princípios eles estão estabelecidos já desde a antiguidade, né? Um dos marcos teóricos, inclusive, que vai falar desse modelo, desses princípios é o Aristóteles, né? Sendo que ele próprio pode, ele permite a gente conseguir enxergar ali, talvez, e ver reverberar esses princípios, né? Em tantos outros pensadores que estudaram ele, né? Então ele capacita esses outros pensadores para apresentarem esses princípios em suas linhas de pensamento. Então, desde Boécio até Pedro Abelardo, desde Leibniz até Elisabeth Anscombe, né, desde o Tarski até o Gitt, todos eles aí vão se servir dessa fonte. Né? O que caracteriza, né, essa lógica? Essa lógica ela opera a partir das três grandes leis do pensamento, né? A lei da identidade, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. A da identidade diz que uma coisa tem que ser igual a ela mesma. Né? A da não contradição diz que se uma coisa tem que ser igual a ela mesma e não pode ser diferente de si mesma. Então, se A é igual a B e B é diferente de C, A necessariamente tem que ser diferente de C. E a lei do terceiro excluído que diz que necessariamente uma asserção qualquer, uma afirmação qualquer, ou é verdadeira ou é falsa. Não existe aí meio termo. Tá? Lógico que essa lógica formal, lógico que essa lógica formal ela tem limites, né? Ela tem uma moldura própria de trabalho e essa moldura ela vai ser redefinida com o passar do tempo em muitos outros modelos lógicos. Então a gente vai enxergar lá lógicas modais, a gente vai ver oportunidade para lógicas paraconsistentes que mudam, elas modificam um pouquinho essas regras, elas incluem determinadas leis do pensamento e vão transformando essas leis do pensamento em virtude de determinados universos de pensamento que possam emergir ou determinadas alternativas de pensamento que nós possamos conceber. E isso porque a lógica ela não é uma teoria de explicação da realidade, né? Ela só estabelece para nós, ela só vai colocar um estrado para a produção do pensamento. E à medida que nós vamos redescobrindo os modelos de pensar, nós também vamos redescobrindo, em certa medida, em certa capacidade, como nós podemos representar, como nós podemos discutir essas formas de pensamento. Tá? A lógica formal geralmente opera, né, ela vai operar estruturalmente, servindo-se tradicionalmente de uma organização de proposições chamada de silogismo. Só para constar, proposições são expressões linguísticas de conclusões que eu extraí da realidade. Elas têm um formatinho próprio. Geralmente basicamente elas vão ser asserções, afirmações, e elas vão tentar, elas vão colocar em discurso alguma constatação material ou alguma implicação lógica imediata. Tá? Um outro nome que a gente dá para elas é de axioma. Já vou explicar esse outro nome também que eu coloquei para vocês no mapa conceitual. Né? As proposições elas estão tradicionalmente organizadas na lógica formal em silogismos. Um silogismo ele contempla três proposições: uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Tá? Como assim? Né? O que significa isso? Né? O que significa essa premissa maior, premissa menor? Uma premissa maior ela é como ela meio que define as qualidades de um conjunto de elementos. Ela serve para isso, por exemplo, todo homem é mortal, né? Todo ser humano é mortal. Então ela está definindo, ela está colocando que tem um grupo desses elementos chamados seres humanos, e esses seres humanos têm descrito a todos eles essa qualidade de serem imortais. As premissas menores elas vão tentar mostrar, elas vão apontar um elemento no mundo que pertence a esse grupo. Né? Então, por exemplo, Sócrates é um homem, né? Sócrates foi um homem, um ser humano. Logo, Sócrates era mortal. E aí, por conta dessa descrição, por conta dessa acoplagem, automaticamente esse elemento que foi colocado nesse grupo recepciona as qualidades pertinentes ao grupo. Isso é um silogismo simples, né?
Tem modificações, tem modais elementares aí que vão sendo mapeadinhos ao longo dos estudos que a gente vai realizando de lógica, mas essa é a base, esse é o estrado, essa é a força fundamental que está por trás dessa produção. Tá? O que acontece? Essa lógica ela funciona muito bem. Só que, quando a gente vai falar especificamente de certos universos, quando a gente vai falar especificamente de certas tradições, como por exemplo a tradição jurídica, o nosso pensamento ele passa a exigir algumas outras expectativas, ele passa a pedir por outros elementos, por outras formas de pensamento. E essas formas diferenciais de pensamento vão criar uma lógica jurídica propriamente dita. Vários autores exploraram essa lógica jurídica. Então, a gente tem o Kelsen, depois do Kelsen a gente vai ter o Hart em determinada medida, vai ter o Gerhard Husserl, vai ter, enfim, né, o Levelin, vai ter a Patrícia Mindos, vai ter, enfim, né, o Hegerstrom ainda é mais antigo, né, mas depois do Hegerstrom nós vamos ter lá o Oliver Crona, vamos ter, enfim, né, tem uma série de pessoas que vão aí explorar as opções lógicas do direito. Um cara que eu quero discutir um pouquinho com vocês hoje, que é o Theodor Fieveg, né, e todos eles vão discutir de alguma maneira e como a lógica jurídica pode mudar o seu eixo operacional. Tá? Veja que cada um deles traz um novo elemento para a mesa, cada um deles traz uma nova peça para o jogo. Né? Agora, a gente tem que levar em consideração o seguinte, essas novas peças, elas têm, evidentemente, certo alcance. E elas vão tentar entender como o pensamento jurídico funciona, elas vão tentar primeiro olhar para a realidade que envolve a nossa capacidade, o nosso jeito de pensar questões jurídicas, e elas vão se reaclimatando, se reconstituindo. Veja então o seguinte, Kelsen, por exemplo, quando propôs essa diferença da lógica formal para a lógica jurídica, ele vem dizer para nós que a lógica formal ela opera só essas afirmações que trazem à tona qualidades de ser, elas mostram como as coisas são no mundo, elas apresentam fatos. Por outro lado, a lógica jurídica ela exige que a premissa maior seja sempre uma condição de dever ser, porque é ela que coloca a regra. A regra, então, ela aparece como um grupo, como um conjunto que capta certos elementos e atribui a esses elementos, uma vez que eles sejam participantes desse grupo, sanções que são acopladas ficticiamente a essa premissa maior. Tá? Então, por exemplo, quem comete homicídio deve ser punido. Veja, deve ser punido. Fulano de tal comete homicídio, logo deve ser punido. Percebem? A lógica, portanto, ela sofre uma transição mínima na medida em que existe uma premissa de dever ser, uma premissa menor de ser, uma premissa maior de dever ser, uma premissa menor de ser e uma conclusão de dever ser. Essa afirmação do Kelsen, que está na teoria pura do direito, ela deflagra toda uma série de outras reflexões. Né? E essas outras reflexões, elas vão começar a mostrar que, na realidade, isso é só a ponta do iceberg. Isso é só o começo de toda uma série de distinções lógicas muito mais profundas que o pensamento jurídico propõe. Isso porque, muitas vezes, nós vamos descobrir que essas premissas que são construídas no direito, elas dificilmente podem ser encaradas como se elas fossem sólidas, como se elas fossem inamovíveis. Em outras palavras, elas dificilmente podem ser presumidas verdadeiras. E grande parte da exploração jurídica existe na discussão de se elas podem ou não podem ser consideradas verdadeiras. Se você pode ou não pode, portanto, atribuir valor verdade a elas. O Herbert Hart, por exemplo, vai discutir esse assunto, mostrando que muitas vezes nós vamos discordar das apreensões da descrição do valor verdade sobre uma determinada proposição, em virtude de um certo teor aberto que a própria linguagem trabalha e que acaba sendo introjetado na norma quando a gente produz, algo que ele chama de textura aberta da linguagem. Né? Note, portanto, que aqui entra um novo termo, uma nova forma de tratamento dessas proposições. Eu comentei com vocês em sala que nós podemos entender que essas proposições têm caráter axiomático. Um axioma é uma asserção que é considerada verdadeira para fins de construção de um raciocínio. Existem axiomas lógicos, que são afirmações que não permitem, né, por exemplo, a questão do terceiro excluído, as leis do pensamento, que não permitem que você fuja de determinadas molduras, porque elas não... Por exemplo, dizer que um ponto é adimensional no espaço. Esse postulado ele tem características axiomáticas no terreno lógico. Né? Ainda que axioma e postulado da matemática sejam diferentes, aqui a gente pode planificar. Tá? Esse elemento, portanto, ele não há como você questioná-lo de outra forma. Tá? Existem também axiomas não lógicos que nós convencionamos. Olha, vamos supor que todas as pessoas que cometem homicídio devam ser punidas.
Na realidade, isso é uma suposição, é uma convenção que nós criamos. E nós partimos desse pressuposto. Podem existir mundos em que isso não seja verdade? Podem. Mas não é o nosso caso. Nós convencionamos que vai ser punido e fim. Percebem? Isso não envolve, portanto, uma verdade material, uma inevitabilidade lógica. Envolve, sim, uma postura de aceitação dessa verdade e de inamovibilidade, né, de intangibilidade dessa verdade, certo? Agora, o que acontece? Essas diferenças que se tornam cada vez mais ricas, elas são difíceis de explicar. Até porque quando a gente trava a discussão mais específica e mais profunda sobre esses elementos, a constituição lógica do direito ela não dá conta de resolver esses problemas, né? O Perelman, quando ele vai discutir a lógica jurídica, ele já abre o texto dele, como eu comentei com vocês, dizendo o seguinte: infelizmente, lógica não é o termo mais adequado para a gente falar sobre o pensamento jurídico. Talvez, e muitos autores usam esse termo a partir do século XX, seja melhor chamar lógica jurídica de raciocínio jurídico. Por que isso? Porque os parâmetros lógicos eles são estreitos demais para fazer caber certas discussões, que dificilmente podem ser refletidas ou rematadas em lugares lógicos adequados. Essas discussões elas frequentemente vão trabalhar o teor verdadeiro ou falso de uma determinada afirmação, ou vão estabelecer as identidades específicas dos elementos que compõem um silogismo. Como eu disse para vocês lá em sala, por exemplo, eu posso dizer que é, eu posso falar para uma pessoa, por exemplo, que é, deve existir, por exemplo, uma punição para quem não paga tributo, para quem não paga o imposto. Agora, se um determinado imposto deve ou não ser cobrado, já é outra história. Percebem? Essa discussão sobre a legitimidade de um imposto ou de um tributo, ela escapa à esfera puramente lógica. Ela tem parâmetros lógicos em algumas de suas etapas, mas ela escapa. É uma discussão ética, pode ser uma discussão moral, uma discussão operacional, administrativa. E esses circuitos, eles envolvem um outro nível de leitura, uma leitura de capacidades de gestão, de capacidades estratégicas, uma reflexão ética mais profunda. Se eu devo, por exemplo, em que medida eu devo ou não devo, essa é uma discussão que a gente trava ali de passagem em alguns momentos, mas se deve ou não deve haver um tipo especial um olhar especial sobre a punição de discriminação racial que diferencia essa discriminação das demais, né? O que acontece hoje, por exemplo? Ou aconteceu até um pouco tempo, e aí já existem alguns respiros de equiparação. Ah, a discriminação racial ela era considerada imprescritível e outras formas de discriminação não. Né? O crime de discriminação racial era considerado imprescritível e outros não. Por quê? Né? Aí tem toda uma justificação histórica, né? Tem toda uma questão de que esse foi por muito tempo considerado o modelo mais sensível e mais direto de discriminação que foi disseminado aqui no Brasil. Né? E agora a gente tem todo esse olhar, todo esse giro que restabelece, né? que rearticula e restabelece esse processo. Tá? Então, o que acontece aqui, na verdade, é que a gente tem uma discussão que subjaz a esse modelo, ela é subjacente, ela arma esse modelo de alguma maneira. Tá? Essa armação desse modelo, ela desenraiza, ela desentranha todo um processo de discussão que o Perelman vai analisar sobre duas grandes frentes. Né? Uma dessas grandes frentes, para ele, é a análise das relações materiais, e essa análise ela vai exigir que nós tenhamos uma qualificação empírica de certos dados. Então, voltamos lá para o empirismo e para o racionalismo do último vídeo. Né? E essa exploração de caráter empírico, ela permite, talvez, aí, um levantamento, sendo que esse levantamento faz com que nós tenhamos, então, toda uma repetição de experiências que vai nos trazer certos dados. Então, por exemplo, eu posso falar sobre índices de inadimplência com relação a determinado tributo no Brasil, e eu posso começar a pensar alguma coisa ao redor disso. Posso falar sobre índice de reincidências em determinados crimes. Posso falar sobre isso. E esses índices, eles são empiricamente acolhidos, eles são empiricamente colhidos, e por isso, empiricamente, nós obtemos ali algumas afirmações que são consideradas mais certas e podemos respaldá-las e colocá-las dentro de determinado raciocínio, de determinado espírito ou sentido lógico, certo? Agora, o que acontece nessa arquitetura? Né? O que acontece nesse levante, nesse olhar? Né? Nós temos ao lado disso também uma segunda possibilidade, que nós já endereçamos em certa medida aqui com Hart, que é a de olhar para certa maleabilidade ou acessibilidade linguística que está presente de uma maneira mais aberta no ambiente jurídico.
Esse problema a gente só vai resolver através da interpretação, né? Alguns vão dizer através da hermenêutica, né? Mas esse encaixe interpretativo ele vai nos permitir de repente fazer florescer todo esse critério polissêmico da linguagem, vai fazer entender que existem várias interpretações possíveis, às vezes para determinadas normas ou decisões ou afirmações doutrinárias e assim por diante. E esses vários ângulos, essa angulação da nossa da nossa interpretação, ela se soma a esses traços empíricos para extrapolar os limites da lógica pura e simples. Tá? Então, se Kelsen fala que existe uma diferença porque existem elementos que são considerados consensuais na produção de uma lógica jurídica, por outro lado, nós temos também toda uma liberdade de acesso e um amplo espaço de discussão que gera uma convergência sobre as estruturas jurídicas. Basicamente, convergem empirismo e interpretação, e essas convergências vão permitir a formação de um novo cenário com vários ângulos, várias possibilidades de aporte e acesso. Tá? Então veja que existe aqui uma diferença entre essas duas visões. Né? O Kelsen ele é talvez mais sutil, ele talvez mais tímido no que diz respeito à produção da visão dele. Esse giro que é feito na visão do Perelman, ele é mais amplo, mas também é mais completo. Né? O Kelsen ele só está preparado em determinada medida para admitir que tem coisas que convencionamos. E ele até abre essas discussões em outros setores, em outras áreas, em outras obras. Mas ele mesmo admite que é muito difícil você chegar a conclusões precisas, e ele, durante a carreira dele, meio que abre mão, e no final da carreira dele, meio que admite que isso era tudo que importava, e deixa deixa para que outros juristas, como ele mesmo diz, talvez mais competentes, mais capazes, sejam, né, estejam aí, para que eles sejam investidos da possibilidade de se fazer de fazer essa exploração aí. Né? Então a gente tem todos esses elementos que, de alguma maneira, nos permitem essa reconcepção do direito. E agora a gente entende que o direito é um terreno muito mais amplo. Né? O Perelman está engajado agora, a partir desse momento, em estudar com mais detalhes como funciona toda essa orla, essa esfera de convergência do direito. Ele vai dizer para nós, por exemplo, que tem movimentos que tentaram, de alguma maneira, domar essa esfera para simplificar o uso da lógica jurídica. Dois elementos principais, né? Um deles chamado escola da exegese e o outro positivismo jurídico. Chegou-se, inclusive, a interpretar a ideia dele colocar essas duas escolas lado a lado como se uma fosse sucessora da outra, como se ele estivesse sugerindo isso. Porque o Michel Villei sugere isso em certa obra dele, né? O que não é bem verdade. Não, aliás, não é em nada verdade. Esses movimentos não têm nada a ver um com o outro, a não ser essa coincidência que o Perelman aponta. Né? Que coincidência é essa? A escola da exegese francesa, o movimento que teve seu curso durante o Império Napoleônico, ela era uma escola que determinava a posição do julgador como sendo a de um reprodutor da lei. O mote era o juiz é a boca da lei. E nessa reprodução mais fiel, mais rígida, mais consistente da norma jurídica, um julgador vem e apresenta basicamente as mesmas coisas que tinham sido colocadas pelos legisladores. No caso, pelo imperador, né? Porque o imperador se meteu tanto, por exemplo, na produção do Código Civil, que nem havia ali propriamente um espírito de legislador, por assim dizer, aspas. Esse negócio de espírito legislador não existe, tá? Isso é as escolas de interpretação que gostam de falar esse negócio para falar de interpretação originalista, interpretação psicológica, mas não tem isso aí não, tá? É impossível, aliás, tem, mas é impossível de alcançar, então não serve para o intérprete. Mas só para colocar essa ideia, né? Não existia ali a presença mais firme e consistente de legisladores, porque o Napoleão se meteu demais. Então existia a presença imperial. E é importante perceber que a exegese, nesse sentido, ela tenta eliminar a possibilidade de interpretação e estabelecer critérios muito claros na norma para as constatações materiais, de modo que o juiz tenha sempre um cálculo muito preciso para tomar a decisão. Assim você mata essa possibilidade de múltiplas vozes no direito, e o direito deixa de ser um terreno de debate, um terreno de geração de conflito produtivo que vai gerar depois uma síntese mais elevada, e passa a ser só esse terreno das decisões cadenciadas, retas, armadas, bonitinhas. Né? O positivismo jurídico, cujo representante capital é justamente o Kelsen, ainda que haja outros, né? Austin, Merkel, por exemplo, né? O positivismo jurídico ele segue a mesma batida, de uma maneira, assim, segue uma batida parecida, melhor dizendo, né?
A ideia do positivismo jurídico é que na clareza cessa a interpretação. Não havendo clareza, é necessária a interpretação, mas ela é uma espécie de patologia dentro do sistema. Ela não é bem-vinda, ela serve porque o julgador precisa dar uma resposta. Então, o que se está colocando não é que o julgador pode ter um espaço criativo, mas é que diante da impossibilidade de se dar uma resposta, e nessa impossibilidade, né, a decadência do sistema, porque ele deixa de ser confiável, e a necessidade de uma resposta, ainda que provisória, porque ainda que essa resposta vá ter permanência em sentido processual, vá fazer coisa julgada, o caso ele sempre tem que ser debatido pelo legislador, e isso foi recomendado por vários teóricos dos dois movimentos. A questão central é que entre esses dois mundos, né, a não decisão e a decisão provisória, você prefere a precária provisória. Porque se você não decide ou mostra que não é capaz de decidir, você mostra que o teu sistema não está preparado. E se o teu sistema não está preparado, ele sofre uma erosão imediata, ele perde legitimidade e confiabilidade. Tá? Então, esses dois movimentos, eles tentaram, de alguma maneira, confinar esses poderes de interpretação, essas demandas de interpretação e de constatação material. E nesse movimento de engessar, de acorrentar, de prender, esses dois movimentos acabaram se perdendo na riqueza, acabaram se perdendo dessa riqueza, que é a riqueza de debate do direito. Como eu disse antes ali, só repetindo, o primeiro movimento, que é a escola da exegese, pela reprodução direta da lei desde a boca do juiz, o segundo movimento, que é o positivismo, pela cessação da interpretação na clareza da norma e pela busca de normas cada vez mais claras, né? Supridas até a clareza total, que nunca chega, né, evidentemente, mas pela clareza total que se esperava alcançar por meio de decisões precárias. Tá? Seria mais ou menos essa ideia. Notem, não é processualmente precário, fez coisa julgada é permanente. Tá? Estou falando da precariedade de conteúdo. Uma decisão que permanece, mas que em conteúdo passa a ser superada. Ela não vai ser julgada, a causa não vai ser julgada de novo, mas ela se vê superada, ela vira uma marca epocal e fala, era a prova que era possível compreender na época, era a compreensão que se podia ter na época, paciência. Tá? Beleza? Bom, e aí, o que nós temos na sequência? Quando o Perelman começa a entender isso, ele começa a perceber que o direito, na realidade, está acontecendo fora das molduras lógicas. E que toda a riqueza dele, tudo que ele pode fazer de melhor na concretização da justiça, na oferta de segurança jurídica e assim por diante, acontece nessas esferas. Razão pela qual nós vamos passar a analisar, então, como nós construímos esses argumentos. E o Perelman é fantástico, ele vai dizer assim, olha, na verdade, a gente não, quando a gente começa o debate sobre esses grandes elementos, nós já nos desvinculamos de certas verdades mais interiores, de certas verdades mais profundas. A verdade, né, de certas verdades, aspas, né, porque a verdade é uma só. A verdade a respeito de um tema, ela está perdida para nós, por conta da fugacidade desses elementos. Nós não podemos encontrar o lastro da verdade num objeto alienado que nós estudamos e resgatamos, segundo a moda cartesiana, segundo a moda do pensamento científico moderno. Nós temos que procurar esses elementos dentro de uma construção comunicacional, porque nós estamos nos comunicando. Percebem? Então, a única grande verdade que nós vamos ter como sólida é que o direito se constitui comunicacionalmente, que nós estamos sempre em comunicação construindo o direito. E ele vai dizer, na realidade, passamos então a seguir as regras da retórica. E ele ainda fala que é uma retomada estranha dessa ciência, porque muita gente já abandonou o seu estudo, mas ele diz, eu pego a retórica porque é ela que traz uma série de princípios comunicacionais. E, por definição, a retórica faz exatamente o trabalho que o jurista precisa fazer. É tentar convencer o outro de um posicionamento do qual se está convicto. Então, eu estou convicto de certo posicionamento, meu trabalho é tentar convencê-lo. E nesse convencimento ingressa um elemento fundamental da retórica que é chamado de adesão das almas. Então, eu vou tentar convencer o outro, e se eu convenço, eu conseguir que a alma dele venha a aderir ao meu posicionamento. Notem que eu usei o termo convicção e não verdade. Por que isso? Porque como nós estamos construindo os elementos de conteúdo de um debate, sempre em sentido comunicacional, nós não conseguimos compreender a totalidade desse objeto. O que nós fazemos é encontrar a visão máxima que somos capazes de ter a respeito desse objeto e lançamos esse posicionamento diante dos outros, tentando convencê-los e fazê-los agregarem a esse lugar. Nós falamos, portanto, daquilo que acreditamos ser verdade. Saímos do nível da verdade e entramos no nível da convicção. Então, nós estamos dialogando sobre convicções. Claro, pode ser que nós sentemos e tentemos descobrir se nossas convicções podem ser melhoradas ou reconstruídas. Isso nos dá uma postura determinada.
Tá? Nesse sentido de buscar construir convicções, nós estamos buscando a veracidade dessas afirmações que nós estamos fazendo. E dessa maneira, nós estamos tentando explorar, de alguma forma, um discurso que nos dê solidez decisora. Tá? Então, nós estamos caminhando na direção da verossimilhança. Tem uma outra questão, que é um recurso muito mais constante no direito, devido à sua qualidade conflitiva, que é a tentativa de convencer o outro. Tá? Esse elemento ele aparece no Perelman e aparece no Habermas em determinada medida. O que significa dizer isso? Que às vezes uma coisa é você usar a tua retórica para que você construa um discurso que descubra uma verdade, que descubra um ponto determinado da verdade. Essa tentativa de compreensão, como chama o Perelman, ou de busca da verdade, como chama o Habermas, exige um alargamento e uma exposição total do discurso, sem que nada fique de fora, sem que haja ênfases indevidas. Ela exige o desmantelamento e a dúvida constante. Do outro lado, existe o discurso para o convencimento, então, compreensão, convencimento. Quando eu quero convencer o outro, eu manobro para mostrar que esse ponto de vista do qual eu já estou convicto é o melhor. Isso significa enfatizar determinados elementos, alinhar determinados conceitos, dar mais nuances sobre certas questões, e aí eu vou tentando buscar a adesão das almas dos outros, certo? Ele vai dizer assim, olha, na realidade o direito usa muito mais o convencimento. Ele usa menos a compreensão e mais o convencimento em muitas medidas. A compreensão ela sempre está presente, ela sempre atravessa, claro. Mas na atividade jurídica, é isso que ele quer dizer, aparece mais o convencimento. E ele tem um poder muito grande, porque ele interfere inclusive na compreensão. Às vezes ele mascara elementos e atrapalha a compreensão. Às vezes ele exalta alguns e demarca a compreensão, um curso de compreensão. E ele vai dizer para nós o seguinte, olha, toda vez que a gente vai trabalhar com convencimento, a gente tem que levar em consideração que a gente está dialogando com outras pessoas. E esse diálogo exige adaptações. E essas adaptações aparecem na admissão mais profunda de que nós temos, dentro desse cenário, auditórios diferentes. O que são auditórios? Auditórios são grupos de pessoas que recebem a nossa fala. São os receptores que nós queremos fazer aderir na nossa convicção. Ele vai dizer assim, existe um auditório que nós chamamos auditório universal. Esse auditório ele tem características muito peculiares e é geralmente o auditório que nós consideramos quando produzimos a nossa fala. Por quê? O auditório universal ele parte da consideração de que todos os seres humanos têm mais ou menos a mesma, têm o mesmo esquema de capacidades compreensivas e fazem mais ou menos o mesmo uso. Né? Ainda que haja diferenças tonais de indivíduo a indivíduo, nós todos temos um potencial para alcançar o mesmo lugar de reflexão. Em outras palavras, nós partimos da consideração de que todos os seres humanos são capazes de partilhar uma mesma linguagem e um mesmo cenário compreensivo. E nesse cenário compreensivo, nós partimos do pressuposto de que nós conseguimos falar da mesma forma para todos e tentamos encontrar os meios mais eficientes de convencimento para essa universalidade. O Perelman chega a dizer que esse auditório universal, por considerar a humanidade como um todo, pode inclusive vir a substituir aquele outro divino que nos serve de auditório muitas vezes, com o qual nós dialogamos para tentar tratar das questões verdadeiras mais íntimas. Ele fala, existe esse escalonamento. E ele vai mostrar que tanto em Descartes quanto em Sartre, né, já existe a composição desses grandes auditórios, ainda que o Sartre seja um pouco mais incisivo no que diz respeito a isso. Porque quando a gente chega no Sartre, a gente percebe que esse auditório universal, essa soma de todas as pessoas que vão nos ouvir, de toda a humanidade, do convencimento potencial que nós podemos oferecer, portanto, para toda essa humanidade, também está dividido em duas partes. A primeira delas, um auditório abstrato ou ideal, que é esse auditório que eu presumo. É o auditório para o qual eu me dirijo muitas vezes. É um auditório que tem pleno uso da racionalidade, que tem a instrução lógica necessária, que tem as portas abertas para usar sua capacidade sem sofrer censura, sem sofrer qualquer tipo de limitação. Frequentemente esse não é o caso. Então ele diz que diante desse auditório idealizado existe também um auditório concreto, que é o auditório que está me ouvindo de verdade. Só que ele já tem pré-compreensões, ele já tem opiniões formadas, ele às vezes quer se agarrar a certas opiniões, às vezes vem de um lugar e não vai conseguir dialogar de uma maneira tão fácil assim comigo porque tem uma visão diferente, ou eu não vou conseguir alcançá-lo porque eu tenho uma visão diferente. Então ele fala, o auditório concreto ele é um outro esquema. Ele é muito nuançado e cheio de variedades. E aí você precisa fragmentar a tua fala para poder alcançá-lo. Tá?
Ao lado desse auditório universal, existe um auditório que ele vai chamar de individual. Esse auditório individual é basicamente um orador que está diante de você e com o qual você está contendendo para tentar falar. Esse cara aparece muitas vezes dentro da estrutura processual do direito, ou até mesmo dentro da estrutura conciliatória, dentro da estrutura arbitral, porque é o outro com o qual você está falando para tentar convencer. É o advogado da outra parte, é a outra parte, é o julgador, é o juiz leigo, é o árbitro, é o outro contratante que está lidando com você na arbitragem. Você está tentando expor a tua convicção para aquela pessoa, o que te permite um trabalho profundamente mais especializado. Né? Só tem uma coisa, o indivíduo, quando você lida diretamente com o indivíduo, você também parte das presunções que você fez no auditório universal. Você não consegue se livrar delas. Você está partindo do pressuposto de que a outra pessoa também está jogando esse jogo com você. Em outras palavras, só que tem uma diferença fundamental. Né? Em outras palavras, o indivíduo ele também opera dentro dos parâmetros do auditório universal. Mas que parâmetros são esses? Muito simples. Quando a gente fala para o auditório universal, nós queremos falar de lógica. Ele tende a operar no plano lógico. Quando ele não opera mais, como a gente tem visto com a ascensão de muitos populismos, com a inversão autoritária, com argumentos mais acalorados, com as defesas necessárias ou às vezes exageradas de determinadas causas, né? Com essas defesas mais apaixonadas, nós perdemos a capacidade de comunicação. Aí é uma falha de comunicação. Não se trata aqui de política, ideologia ou de crítica. Tá? Isso é uma constatação técnica. A falha de comunicação aparece quando a lógica comunicacional no auditório universal se perde. No âmbito individual é diferente. Por que é diferente? Porque o âmbito individual ele traz também certa carga lógica, já que o indivíduo é presumivelmente participante desse auditório universal. Só que o indivíduo também tem inflexões e elementos que lhe são particulares. E essas particularidades operam num plano muito mais profundamente psicológico e simbólico do que propriamente lógico. Então ali existe uma comunicação dupla. Você pode trabalhar com interesses, você pode trabalhar com afeições, com desafetos, você pode trabalhar com todos esses elementos. Não estou dizendo que deva, mas pode. Né? Inclusive, nós podemos pensar também que a falha de comunicação que acontece hoje numa plateia, diante de um auditório universal, ela pode representar um salto desses mecanismos e estratégias individuais para uma estratégia ou para um campo de apreensão universal. Percebem? Aí tem um grande equívoco. Terceiro e último, a gente tem esse auditório interior. O que é o auditório interior? O auditório interior é o auditório com o qual nós trabalhamos para buscar um conjunto de reflexões que cinzelem e fortaleçam nossas próprias convicções, ou transformem nossas convicções em outras. Em outras palavras, quando eu busco a verdade, meu pensamento é um diálogo de mim comigo mesmo. E esse diálogo talvez seja aquele mais fortemente atravessado pelo auditório universal, porque quando eu falo comigo mesmo, não é só a minha voz que ouço, mas a soma de muitas vozes que me cercam, dos meus mentores, das pessoas que me educaram, das pessoas que me criticam, das pessoas que me apoiam, no sentido de argumentativo, daqueles que criticam o posicionamento que eu estou defendendo ou que apoiam o posicionamento que eu defendo. Todas essas vozes se somam para que a gente tente concatenar uma estrutura lógica dentro de nós mesmos. Então a voz interior ela tem um traço lógico muito forte, mas ao mesmo tempo ela tem essa dificuldade de se expandir e se movimentar para além dela própria, porque esse outro tem as mesmas limitações que eu tenho. Ele não tem um arsenal novo que ele pode trazer para somar e para enriquecer o meu universo. Daí a velha fala de Aristóteles, né? Cuidado com quem você debate, porque se você debater com pessoas que não são boas debatedoras, você desgasta o teu talento como debatedor. Tá? Então são esses os elementos que estão colocados aqui. Em um sentido talvez um pouco mais estrutural do discurso, eu somaria aqui a voz do Pérez uma voz do Theodor Fieveg, que escreve um livro chamado Tópica e Jurisprudência, na primeira metade do século XX, e esse texto, tendo como alvo a determinação da leitura da argumentação, se serve de algumas concepções aristotélicas colocadas desde lá de trás, notadamente, na sua leitura lógica, na sua leitura retórica e na sua organização tópica. O termo tópica vem do grego topos. Topos significa lugar. A defesa que Fieveg faz para nós é a seguinte: dentro de um contexto argumentativo específico, existem certas forças argumentativas que vão se calcificando ao longo do tempo e, por conta das trajetórias que elas demarcam, elas criam uma história dessa argumentação. E essa história ela vai engessar talvez não seja o termo, mas ela vai consolidar certas posições dentro de cada tipo de debate que você faz. Cada tema, portanto, vai ter certos argumentos que você necessariamente vai ter que atravessar. Perceba bem.
Se eu vou falar, por exemplo, sobre a polêmica do procedimento abortivo, eu vou ter que falar sobre eu necessariamente tenho que falar sobre a possibilidade da mulher, a liberdade de escolha da mulher, sobre a apropriação da mulher, sobre a apropriação do corpo da mulher e sobre o direito que a mulher tem ao próprio corpo. Vou ter que falar sobre argumentos médicos, vou ter que falar de argumentos religiosos, tá? Eu vou ter que falar de argumentos éticos, vou ter que falar do início da vida em alguma medida. Ah, mas tem um monte desses argumentos que eu refutaria, Rafael. Eu refutaria essa questão aí do início da vida porque não é impossível. Eu refutaria o argumento religioso, que para mim não faz a menor importância, é um dado histórico que não vem mais ao caso. Outros não refutam. E mesmo que todo mundo refute certo argumento, né, muita gente fala que o início da vida hoje é um critério inviável para saber até quanto tempo eu posso ou não posso, enfim, falar de procedimento abortivo, que é o que não é procedimento abortivo, ou seja lá o que for. É, 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 Mesmo que a gente parta do pressuposto que todo mundo concorda que a vida começa só a partir do momento em que a parturiente dá à luz, né, se for esse o caso, mesmo assim nós precisamos atravessar esse argumento de novo por ele ser um argumento histórico. É um caminho de passagem, tem elementos que esse lugar deixou para nós que são úteis em outras posições argumentativas. Cada argumentão desses, cada grande tema desses que se encaixa numa região argumentativa é um topos, um lugar argumentativo na leitura do Fierweg. E você necessariamente tem que trafegar esses pontos. É assim que você demonstra domínio, conhecimento e legitimidade para discutir um assunto, e além disso, ali você vai encontrar os teus terrenos, os teus teatros de batalha, por assim dizer. Tá? E lógico que daí dentro disso você vai montando os teus argumentos de modo a tentar buscar, retornando ao Perelman, essa adesão continuada dos posicionamentos e dos espíritos das outras pessoas diante daquela convicção original que é sua. Notem, por conseguinte, que toda a estrutura de leitura do direito está mais carregada dentro dos aspectos interpretativos e empíricos, dentro dos aspectos que tecem os argumentos e buscam o convencimento, do que propriamente nas estruturas lógicas. A estrutura lógica ela é importante? Claro que ela é. Só que ela vai apresentar resultados depois que todos os grandes debates aconteceram e trouxeram elementos conclusivos que vão ter que ser concatenados coerentemente uns com relação aos outros. Tá, eu posso voltar ao exemplo aqui do procedimento abortivo, colocar vocês diante daquela velha questão de contradições, né? Quer dizer, eu autorizo ou não autorizo o procedimento abortivo? Como isso impacta, por exemplo, na questão dos direitos do nascituro? Né? O que significa a leitura do direito do nascituro? Como o Código Penal determina, por exemplo, a questão do procedimento abortivo ou a questão de um processo abortivo que venha de uma agressão. Todos esses elementos eles devem ter uma leitura razoavelmente coerente para que a gente não busque um argumento ontológico ou ôntico e desmonte esses argumentos ao chacoalhá-los, ao forçá-los e ao quebrá-los. Percebem? É isso aí, ó. Nesse vídeo é esse o trabalho que eu queria fazer. Nós vamos voltar no próximo vídeo agora com uma leitura mais específica a respeito dos contratualistas, e aí eu vou cinzelar alguns desses elementos retóricos aqui, vou começar a tentar acenar para vocês aqui, como eu fiz em sala de aula, como as teorias da argumentação dentro do contratualismo são postas, são organizadas e são estabelecidas. E com base nisso nós já vamos puxar elementos dessas dinâmicas que estão aqui, até porque do começo do contratualismo lá com Hobbes e Grotius, até Rousseau, que vai apresentar um novo contrato social, existem dinâmicas que colocam em diálogo esses autores e permitem também um questionamento argumentativo. Talvez assim vá ficando mais claro para vocês por que essa ordem estrutural está sendo seguida, como a epistemologia que a gente viu influencia a lógica, retórica e tópica, como isso influencia o contratualismo, como ele influencia os novos contratualismos e as novas teorias da justiça. Beleza, galera? É isso aí, espero que esse vídeo ajude, por favor, cuidem-se, vamos conversando ao longo da semana e Deus abençoe. Até mais!